Então, assim, falta informação. E não é nem por mal. Eu acho que o que falta é informação. Estar aqui hoje é um veículo dessa informação. As pessoas que vão assistir esse podcast talvez nunca tenham tido contato com a igreja perseguida. Exatamente. Não entendem até assim, a importância desse momento aqui, né? De entender, porque muitas vezes eu sou um cristão, independente de ser cristão evangélico, cristão católico, e vou lá, faço a minha parte e vou embora. Mas não entende que por trás disso tem milhões de pessoas trabalhando para tentar, né, fazer a diferença na vida do outro, né? E a Missão Mais faz isso. Pastor, e a igreja subterrânea? Conta um pouquinho dela para nós, que aí está espalhada pelo mundo, né? Algum testemunho de como eles estão, como que tem agido? Hoje nós trabalhamos, somos parceiros da Missão Voz dos Mártires, né? Então, talvez você já tenha ouvido falar, Voz dos Mártires é uma das maiores organizações ao redor do mundo que trabalha com perseguição religiosa há muitos anos. Quem foi o fundador foi o pastor Richard Wurmbrand, era um pastor romeno, e ele foi preso na época da Cortina de Ferro. Foi assim, o livro dele, Torturado por Amor a Cristo, é um best-seller no mundo todo, no Brasil. A gente tem esse livro, inclusive, na Mais. Quando ele foi solto, ele queria voltar para a igreja subterrânea, porque naquele momento, quando ele foi solto, a igreja não era mais livre, era subterrânea. Então, eles se reúnem em locais específicos, às vezes em locais, em casas, às vezes em locais rochosos mesmo, assim, em buraco. Eu tenho relatos de igreja que já se reuniu em manilhas de esgoto, para você ter ideia, coisa absurda que parece coisa de filme. Sim. Porque são locais pontuais que o cara não pode fazer daquele local um local recorrente. O cara vai lá, reúne e vai embora. Aí reúne no outro lugar, do outro lado da cidade, para não despertar nenhum tipo de... Então, aí o pastor Richard Wurmbrand queria voltar para essa igreja. Ele queria ser pastor na igreja de novo. Eles falaram assim, não, por favor. Aí, completando o que a gente estava falando, por favor, volte para a igreja livre e seja a voz da igreja perseguida. Por isso, missão Voz dos Mártires, né? Seja a voz da igreja perseguida. Então, e a igreja que cresce, por exemplo, uma das igrejas que mais crescem no mundo é a igreja na Arábia Saudita. Um país extremamente fechado para qualquer tipo de ação evangélica, cristã, né? Então, assim, igrejas na China, em países africanos, países na Ásia. A gente ajudou um jovem alguns anos atrás. Esse jovem, a gente não pode falar exatamente o local, mas é um país na Ásia Central. E esse jovem tinha 16 anos de idade e a igreja dele era a igreja nos lares. Então, igrejas escondidas que se reúnem assim. Os caras têm lá 20 pessoas na igreja. Então, hoje a gente reúne um dia da semana na sua casa. Depois, daqui um tempo, a gente reúne na casa de um outro irmão em outro dia de semana, para não ter, assim, nenhum tipo de alerta, nada, né? E os caras acabam conseguindo fazer esse movimento para poder deixar a coisa mais segura, né? Ou menos perigosa, porque mais segura em países como esse é muito complicado. E esse menino, ele evangelizou o melhor amigo na escola. Cresceu com o menino na escola, ele era de um lar cristão, uma família cresceu num lar já convertido, e ele tinha um melhor amigo na escola, a mesma idade dele. E ele foi evangelizando o menino com a vida, no dia a dia. O vida na vida. O evangelismo desses caras não é uma conferência missionária, não né? A vida, né? Caminhar ali. E esse menino entregou a vida a Cristo, esse amigo dele. E ele ficou por anos como um cristão escondido. Ninguém podia saber. E é muito comum isso, o cara se converte numa família e só ele é convertido, e a oração dele é para que o Senhor se revele à família, para que de algum jeito ele se converta também. Porque ou o cara é morto, ou o cara é entregue às autoridades e é preso, ou o cara é torturado. Então ele é tido como o traidor da fé da família. Em muitas culturas, nós recebemos um cristão do Iêmen, ele era da linhagem presidencial do Iêmen. A família se reuniu para forjar um acidente, para matar ele, para não envergonhar o nome da família. Olha que loucura. Os caras preferem matar, perder o ente querido, do que ter essa mancha Esse menino foi descoberto, esse segundo menino foi descoberto. A mãe dele descobriu. Começou a desconfiar e descobriu. A própria mãe entregou o menino às autoridades e o menino foi morto. Esse primeiro menino foi denunciado, esse que nós ajudamos, e foi preso. Ficou 9 meses preso. A igreja nos lares orando por ele. Orando, intercedendo, a igreja
para que Deus sustentasse o menino. 16 anos de idade, gente. Pensa aí. Sim, é uma realidade muito distante do que a gente pode viver, ou que a gente consegue... O professor lida com aluno de 16 anos de idade, com os meninos. A cabeça da gente ainda é... Eu, apesar de ser... Eu tinha certeza que eu ia ser um missionário, tinha convicção na minha fé, mas eu era menino, cara. 16 anos de idade, eu era menino. Menino,